E nessa série que nós estamos, a Igreja de Cristo, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante também, que faz parte de ser a Igreja de Cristo. E nós vamos compartilhar um texto base que está em Atos, capítulo 1, versículo 8. É um texto muito conhecido no Novo Testamento. E eu gostaria que você pensasse comigo, quando você pensa em cristianismo, o que vem na sua mente? Cristianismo. O que vem na sua mente quando você pensa nessa palavra? Um culto bonito? Ou uma religião com valores? Jesus nos chama nessa noite para muito mais do que isso. Ele nos chama para uma missão que atravessa fronteiras. E nós somos testemunhas sem fronteiras. Daqui a pouco você vai entender o que é ser uma testemunha sem fronteira. O que é ser a Igreja de Cristo. O que é ser uma igreja sem paredes. Talvez você que está aqui ainda não ouviu esse tema, essas palavras, igreja sem paredes, o que é isso? Como assim? A igreja é isso tudo aqui. Essas paredes, essas cadeiras, tudo essas iluminações aqui, o microfone, o altar, isso é a igreja. E nessa noite nós vamos entender um pouco mais do que é ser a Igreja de Cristo. E vamos à leitura, Atos 1:8. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu gostaria que você também imaginasse um templo lindo aí. Imagine aí um templo muito bonito. Imagine aí ele cheirando novo, pintura nova, acabou de ser construído. Aí de repente entra um visitante dentro desse templo. A iluminação de primeira, tudo muito lindo, poltronas muito confortáveis, tudo combinando, tudo sendo bem ornamentado. Aí entra um visitante dentro desse templo. A princípio ele fica com grande expectativa de encontrar ali pessoas reunidas, mas ele, ao entrar naquele lugar, ele se assusta porque ele não ouve nada. Ele não ouve nenhuma voz. Ele não ouve nenhum louvor. E aí ele olha assim e pensa, mas para que tudo isso? Para que esse templo bonito? Para que essas paredes? Para que essa iluminação? Se ela está vazia? Se não tem nada aqui dentro? E nessa noite o Espírito Santo nos chama para a gente fazer essa reflexão. Assim acontece com a igreja, quando ela se limita a essas paredes. Que ela fica aqui dentro, é vazia. Do que serve, para que serve? E aqui em Atos 1:8 a gente vê que o Espírito Santo, aqui ele fala que nós vamos receber poder quando ele vier sobre nós. E muitas vezes nós pensamos que a igreja são essas paredes, é as cadeiras, é tudo que está aqui dentro. Mas a Igreja de Cristo é eu e você. Nós somos a Igreja de Cristo. Não essas paredes. As paredes não podem falar. Essas poltronas não podem falar. Mas eu e você fomos chamados. E quando eu falo eu e você, não é somente os nossos pastores. Não é somente a liderança. Não é somente quem sobe nesse altar. É eu e você. O Senhor nos deu essa missão. Por isso que quando eu falei igreja sem paredes, testemunhas sem fronteiras, é porque somos nós. Nós somos a igreja sem parede. Nós somos esse povo que foi escolhido para essa missão. E às vezes o inimigo fica falando, mas você não. Aquela pessoa que tem um estudo, que tem, ela sim, mas você não. Você sim. Você é uma testemunha do Senhor. Você tem uma missão, Ele te chamou, Ele te escolheu para que você fosse testemunha dEle, para que você seja testemunha dEle. E eu achei uma frase muito forte, se os meninos puderem projetar, que diz assim: a verdadeira igreja começa quando o culto termina. E que forte, né? E hoje de manhã a pastora falou sobre isso um pouco aqui na escola bíblica. Quem nós temos sido depois que a gente sai da porta para fora? Qual cristão, qual tipo de fora? Aí nós temos vários adjetivos, né? Povo chato,
crente, vários adjetivos que você quiser colocar, mas quem você tem sido? Quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham, quando todos nós vamos embora. Quem eu tenho sido? Quem você tem sido depois que você sai daqui para fora? E aqui diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A igreja sem paredes, ela não se apoia nessas estruturas físicas, mas no poder do Espírito Santo. Por isso que eu disse que você também foi chamado. Nós nos apoiamos nele. Porque se dependêssemos de nós apoiarmos nessas paredes, irmãos. Imagina, se os discípulos lá atrás, quando eles foram alcançados pelo Evangelho, se eles tivessem se prendido lá, ficado lá, não, a gente já andou com Jesus, agora o problema é de quem não andou. A gente teve o privilégio, andamos 3 anos com Jesus, nós ouvimos. Agora, quem quiser, problema, nós já conhecemos a verdade. Porque eles também tiveram medo, eles também foram perseguidos. Imagina se eles se trancassem ali. Pensassem, o evangelho agora, nós não teríamos sido alcançados. Por isso que é um evangelho sem fronteiras, por isso que somos a igreja sem fronteiras, sem cultura. Porque nos alcançou também. Esse evangelho chegou até nós. Se hoje nós estamos aqui, assentados, podendo ouvir de Jesus, podendo desfrutar desse amor de Jesus que nos alcançou, esse Jesus que nos libertou, esse Jesus que transformou e transforma as nossas vidas, por que não também levar esse Jesus para outras pessoas? Por que não também falar desse amor? Por que a gente precisa reter aquilo que é tão bom? Né? Às vezes aí no mundo aí tem muito disso, não vou falar isso não, né? Às vezes a gente fala, nossa, mulher tem muito disso, né? Nossa, que roupa bonita, onde você comprou? Aí, às vezes, a pessoa não quer muito falar, né? Porque fala, não, você vai comprar igual, a gente vai chegar igual no mesmo lugar, né? Que o evangelho, a gente não faça isso, porque é uma coisa boa. Se me alcançou, se me encontrou, se me libertou, por que não falar desse evangelho para quem ainda não ouviu? Para quem está perdido? E por incrível que pareça, irmãos, mesmo assim, hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente tem, muitas igrejas, né? Praticamente igreja em cada esquina, pessoas falando, missionários, e mesmo assim, ainda existem pessoas que não conhecem sobre Jesus, que nunca encontrou esse Jesus. Talvez ouviu falar de uma forma, quem é Jesus? Eu sei que ele morreu numa cruz, mas só isso. Não sabe que ele pode libertar, que ele pode transformar. Quem sabe você tem buscado o conforto do templo, mas eu quero te dizer, para você buscar o poder do Espírito Santo, para você agir lá fora. É muito fácil, é muito bom a gente ficar aqui dentro, né? É quentinho, é todo mundo falando a mesma língua, como a pastora falou, é muito fácil a gente ser crente aqui. É 1h30, 2 horas de culto. É muito tranquilo. Mas o mais desafiador, não vou falar difícil, o mais desafiador é você ser discípulo de Jesus lá fora. É você ser discípulo de Jesus na sua casa, no meio da sua parentela, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Desafiador é ser discípulo nesses lugares, onde talvez é só você de cristão, onde talvez as outras pessoas pensam totalmente ao contrário de você. Mas é nessas horas que nós temos que realmente ser testemunhas de Jesus. E outra frase que eu achei muito, muito forte, se os meninos puderem projetar também. Sem o Espírito, a igreja é um prédio. Com o Espírito, a igreja é um exército em marcha. Nós somos esse exército, amém? Nós não estamos limitados nessas paredes. Nós somos um exército que marcha. E marcha para resgatar pessoas das mãos de Satanás. Não deixe o inimigo te amedrontar, falando, mas agora se eu for mexer, se eu for falar de Jesus, se eu sair dessas portas aqui, o inferno vai se levantar contra a minha casa. O inferno vai tentar me abater de todo jeito, irmãos. A palavra do Senhor diz que nesse mundo a gente teria aflições. Não tem como passar por esse mundo, viver aqui sem ter nenhum problema, nenhuma aflição. Mas o Senhor, ao mesmo tempo que Ele diz, a gente teria aflição, mas também Ele nos dá ânimo. Mas tem de bom ânimo, eu sou com vocês. Aqui em Atos 1:8, a gente vê que Ele vai nos dar poder. Ele vai nos dar poder. E quando eu tenho um exercício que eu faço, às vezes o inimigo vem, se levanta. E aí, na hora, assim, eu falo, opa, peraí.
Por que eu estou com medo? Maior é o que está comigo. Maior é o que está com você. Por que você vai temer? Por que você vai ficar com medo de anunciar esse evangelho, de anunciar a vida, de anunciar que Jesus te encontrou? Maior é o que está com você, não tenha medo. E se você, por acaso, mesmo assim, ainda sentir medo, peça ao Espírito Santo. Ele vai te dar poder. Ele vai te usar. E muitas pessoas serão alcançadas pelo seu testemunho. Serão alcançados pelo que você fala. O propósito da igreja sem paredes. E aqui ele fala, e serão minhas testemunhas. A função principal da igreja é testemunhar Cristo. Mostrar Jesus ao mundo, não só com palavras, mas com ações. Testemunhar não é apenas falar, mas viver de modo que as pessoas vejam Jesus em nós. E as pessoas têm visto Jesus em nós? Para aí um pouquinho e pensa. Será que as pessoas que estão lá fora, que ainda não foram alcançadas por esse amor, será que ao olhar para nós, como a igreja de Cristo, será que elas veem Jesus em nós? O que eu tenho refletido? O meu testemunho. Muitas vezes, até a grosso modo, né, a gente tenta enfiar o evangelho goela abaixo, né, nas pessoas. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não crê em Jesus, ele vai voltar, você vai ficar. Mas aí, às vezes, a pessoa olha, a pastora até pregou sobre qual o livro que a gente tem sido. O que as pessoas, quando olham para nós, o que elas leem? Elas leem realmente um discípulo verdadeiro de Jesus? Que ama os perdidos? Que vai atrás daquelas pessoas, talvez, que, quem sabe, algum dia já até conheceram o evangelho, se batizaram, mas se desviaram. E talvez a gente pense, não, deixa para lá, ele sabe o caminho para voltar. Mas será que essas pessoas realmente sabem voltar? Não precisa que a gente vá lá, ajude, ore, interceda por elas? Será que essas pessoas realmente, as pessoas hoje em dia estão tão sedentas, irmãos, por Jesus? Um pouquinho que a gente sai, que você pega uma fila, que você está num lugar que tem muitas pessoas, a gente consegue entender e perceber que as pessoas estão sedentas por Jesus. Nós fizemos um evangelismo com as mulheres em janeiro, e foi lindo. Nós fomos aqui no supermercado, no Bretas, e aqui no Supermax. Irmãs, as mulheres, a gente foi com o intuito de evangelizar mulheres. Mas as mulheres, assim, às vezes, de um sorriso que a gente dava, as mulheres desabavam em choro. E a gente depois comentando, a gente falou, meu Deus, como as pessoas estão sedentas por um abraço. As pessoas estão sedentas por um sorriso, para se sentirem amadas. E a gente foi evangelizar mulheres, depois a gente comentou com a pastora que no próximo a gente vai levar os homens, porque tinha homens que vinham até nós e queriam uma oração, queriam uma palavra. E a gente ali, né, ficava meio constrangida, mas assim mesmo assim a gente falou, orou para aquelas pessoas. Algumas até vieram, sabe? E ali assim, a gente pôde ver quanto que as pessoas estão precisando de Jesus. Assim como nós precisamos, ainda precisamos, né? Precisamos um dia lá atrás, a gente continua precisando de Jesus. Mas as pessoas lá fora estão tão sedentas, ficam buscando em coisas, em pessoas, o amor que só Jesus pode dar. E nós experimentamos isso todos os dias, nós sabemos que o único que tem amor verdadeiro e fiel é Jesus. E nós fomos alcançados por esse amor. Nós fomos alcançados pelo amor de Jesus. O testemunho não está restrito aqui ao púlpito, está no trabalho, na escola, onde a gente for. Quando a gente sair daqui, nosso testemunho precisa ser de discípulo de Jesus. Nós temos um irmão que ainda não aceitou Jesus, mas nós cremos que em pouco tempo ele vai aceitar. E um tempo atrás, minha mãe ficava lá falando, né, reclamando, murmurando, e ele caladinho. Aí uma vez ele falou, por que eu vou querer esse Jesus da minha mãe? Minha mãe só fica reclamando, minha mãe só fica falando que está com falta disso, com falta daquilo, eu não quero. E aí eu sentei com ela e falei, mãe, a senhora precisa mudar o seu testemunho. Não precisa a senhora ficar falando que Jesus vai voltar, que ele não vai, que... Isso ele já ouviu da senhora, e talvez até por aí onde ele foi. Mas a senhora precisa mudar o seu testemunho aqui dentro com ele. Para que ele veja, peraí, minha mãe mudou,
Minha mãe transformou. Não, peraí, está faltando as coisas aqui, mas mesmo assim ela continua agradecendo e glorificando a Deus. Peraí, aconteceu isso, deu errado, mas a minha mãe está lá glorificando, exaltando. Peraí, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero saber que Jesus é esse, que mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de tribulação, ela continua adorando a Jesus. Ela continua do lado de Jesus e crendo que Ele vai transformar a situação, e crendo que Ele vai mudar todo esse contexto aqui. E ela ficou muito reflexiva. E a gente tem tomado esse cuidado quando Ele está perto, de não ficar falando, porque nós somos falhos, irmãos, nós não vamos conseguir ficar 24 horas do dia, 100%, sem reclamar, sem murmurar, Não, nós somos seres humanos, somos falhos. E por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus, para poder nos ajudar nesses momentos de fraqueza nossa, que a nossa carne fala mais alto. A palavra do Senhor diz que a nossa carne e o nosso espírito fica numa guerra constante. E nós precisamos alimentar o nosso espírito. E aí o Espírito Santo vem e fala, você errou, você falou, você fez. Essa semana eu recebi uma ligação, aquele pessoal de call center ligando. E todas as vezes que eu atendia, queria falar com uma determinada pessoa, e eu falava, não, essa pessoa não está. E aí, você conhece? Conheço. Mas cadê? E aí, por fim, a última que eu recebi, eu já tinha recebido umas 10 ligações. Aí eu fiquei nervosa com a moça. Eu falei, moça, deixa eu te falar. Eu conheço essa pessoa e eu quero que você me fala. Não, mas eu quero saber. Eu falei, não, agora... Aí eu comecei a discutir com a mulher. Ia resolver, não. E aí depois, ela foi explicando, e a gente foi conseguindo alinhar ali. Aí no final, irmãos, o Espírito Santo falou assim, agora você precisa pedir perdão para ela, porque você foi muito grossa com ela. E aí eu falei, me perdoa. Na hora que ela foi desligando, eu falei, me perdoa e tal. Recebi muita ligação e ninguém passava a informação. Ela, não, tudo bem. E isso é ouvir o Espírito Santo quando a gente erra. E eu estou falando isso para vocês porque a gente erra. A gente pode sair daqui, ouvir aqui, participar do culto, ser tão cheia, sair daqui para fora, a gente falhar, a gente pecar, e está tudo bem. O que a gente não pode fazer é permanecer errando, pecando. A gente tem o Espírito Santo para isso, para nos ajudar nesses momentos de fraqueza e de dificuldade nossa. O alcance da igreja sem paredes. E aqui ele fala, em Atos 1:8, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A missão começa onde você está, mas não termina onde você está. O que quer dizer? A missão começa aqui, mas ela não pode terminar aqui. Ela precisa continuar. E imagina os discípulos, como a gente falou no começo, se eles tivessem parado, esse evangelho não teria chegado até a nós, não teríamos sido alcançados, não teríamos sido salvos, libertos, e encontrado a verdade que é Jesus. Mas graças ao Espírito Santo que estavam neles ali nesse dia, eles receberam poder, e eles começaram a falar, a proclamar esse evangelho. E Jerusalém, aqui ele fala que Jerusalém é o lugar que nós estamos, é o lugar próximo, os conhecidos, os familiares. Essa é a nossa Jerusalém. E como você está sendo na sua Jerusalém? Como tem sido o seu testemunho? Jerusalém são os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas mais próximas. Será que nós temos falado desse evangelho? Será que nós temos sido essa igreja sem parede para essas pessoas? Como eles têm visto o nosso testemunho? Esses dias a gente foi convidado para uma confraternização. E tem uma pessoa, a pessoa que nos convidou, ela já conheceu Jesus, mas no momento ela está desviada e fazendo algumas coisas em desacordo à luz da palavra. E aí eu fui com ela lá, e ela estava com mais algumas pessoas, a gente se assentou, e na hora que eu fui assentar na mesa, o inimigo falou, você vai sentar perto dela? As pessoas vão te ver perto dela e vão julgar, mas na mesma hora, o Espírito Santo falou, você vai ficar aí, você vai ficar sentada, porque você vai falar do meu amor. Talvez ela nem ouça, mas o seu testemunho, só de você se sentar, ela vai pensar, opa, peraí, ela é crente, porque ela sabe, né, que a gente é cristão. Ela é crente, ela está aqui do meu lado, ela não levantou, ela não saiu, ela ficou. E ali no decorrer daquele evento ali, no final, depois a gente estava conversando, a pessoa que ela tinha levado tinha se enturmado, a gente conversando, e eu saí dali de verdade aliviada.
Porque eu pensei, louvado seja o Senhor, porque eu não fiz como o inimigo estava ali falando, não, levanta, sai, não fica perto. Ela é diferente, pensa diferente, age diferente. Eu fiquei ali e pude ali perceber que ela ficou um pouco constrangida no começo. Mas depois a gente foi conversando e louvado seja Deus. E eu falei, Senhor, as próximas oportunidades, a gente vai orando para o Senhor trabalhar no coração dela, a gente falar de Jesus e ela voltar, e quem sabe trazer a pessoa que está com ela também. E é sobre isso. É não a gente se fechar aqui, dentro desse lugar, aqui na nossa bolha, com pessoas do nosso convívio, com pessoas que têm a mesma fé, que professam a mesma fé que a gente. Mas é a gente ir até essas pessoas, para que elas possam também ser alcançadas. Judéia e Samaria, que ele fala que é isso. É os lugares desprezados. É aqueles lugares que às vezes a gente evita. É uma quebra de preconceitos. Nós temos visto, né, a obra social da igreja. E essa obra social é isso, é uma quebra de preconceitos. Saio das quatro paredes. Né, eu tenho sido falha, eu falei, nossa, Senhor, eu quero me organizar, porque eu quero estar lá. Eu quero estar lá, eu quero poder abençoar. Mas a gente pensa, nossa, eu vou lá naqueles moradores de rua, eles devem estar fedendo. A gente pensa, né? Sem tomar banho, eles vão querer ser abraçados. E se a gente for pensar assim, o evangelho não vai ser propagado. Quem sabe nós não estávamos fedendo quando viemos para Jesus, a gente não fedia, mas por dentro a gente estava podre. Por dentro a gente estava como um sepulcro caiado, né? Bonito por fora e por dentro podre. A gente só não exalava. E às vezes a gente precisa realmente sair dessas quatro paredes para que a gente realmente comece a entender a realidade das pessoas lá de fora. Qual a necessidade dessas pessoas. Como a gente falou, um abraço, irmãos, faz toda a diferença. Na vida de uma pessoa que talvez está tentando tirar a vida. Na vida de uma pessoa que está sem perspectiva. Porque nós somos a igreja sem parede. Que isso possa queimar no seu coração nessa noite. Se você talvez tem medo, se sente inseguro, comece a pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, derrama poder sobre a minha vida, para que eu vá, para que eu alcance o perdido, para que, quem sabe, um sorriso, um abraço, um bom dia. Um bom dia. Eu estava compartilhando com a Marisa que o Isaac, ele gosta muito de chegar, irmãos, nos lugares e ele cumprimentar, né? Deixa que eu cumprimento, deixa que eu falo, deixa que eu pago. E aí nós chegamos num lugar e aí ele cumprimentou a moça, falou com a moça estava com a cara um pouco fechada. E ele falou, obrigado, tenha um bom dia. Aí ele saiu, aí eu fiquei. Ela falou, nossa, menino diferente. Tenha um bom dia, nossa, muda o dia da gente. E isso realmente serve para a gente refletir. Gente, o que custa? Às vezes a gente dá um bom dia, né? Às vezes a gente já levanta carrancudo, pensando no N coisas que a gente tem que fazer. Mas um bom dia, um muito obrigado, um abraço, um sorriso, muda o dia de uma pessoa. E reflete Jesus em nós. Tem um exercício, tem até um livro que é assim, o que Jesus faria. E aí eu tenho usado isso. No dia que eu desse evento, aí na hora o Espírito Santo falou, o que Jesus faria aqui no seu lugar? Ele ia abraçar, ele ia amar, ele ia... Então faça o mesmo. E eu tenho exercitado isso. Aí às vezes eu falo, meu Deus, o que Jesus faria aqui agora? E Jesus em todas, praticamente todas, ele ia amar. Ele ia abraçar, ele ia cuidar. Ele não condena como a gente condena, né? Nós temos um olhar tão julgador. A gente julga pela aparência. A gente julga pelo... ele me olhou torto. E às vezes a pessoa está passando por uma situação tão complicada naquele dia. A gente precisa ter um pouco mais de empatia, né? Peraí, a pessoa talvez não está no dia bom, não está querendo conversar. Que a gente venha amar, que a gente venha ser discípulo. Que a gente venha ser testemunhas sem fronteiras. Não só viver o evangelho aqui dentro, mas fora daqui. Porque as pessoas estão nos lendo. As pessoas estão olhando para nós e querendo ver. Peraí, agora diante dessa dificuldade, eu quero ver o que ela vai fazer. Eu vou acompanhar ela, porque eu quero ver até onde ela vai, se ela vai aguentar. E aí, se você para, aí a pessoa vem, nossa, você desistiu, né? Que pena. Vou orar por você, mas se você continua e prossegue, você não acha um para vir te parabenizar. Nossa, você conseguiu vencer. Nossa, o que você fez? Que a gente seja essa pessoa incentivadora. Que a gente tenha palavras que realmente tragam ânimo, que tragam vida. Não palavras que tragam morte. O evangelho é para todos e em todo lugar. O evangelho é uma boa notícia.
boa demais para ficarmos só para nós. Então a gente precisa falar, a gente precisa anunciar. E nesse texto que nós lemos, Atos 1:8, não é apenas, irmãos, um registro histórico, mas é um chamado para mim e para você. É uma missão. Que a gente possa colocar no nosso coração nessa noite e sair daqui com a certeza que nós somos a igreja de Cristo. Quando alguém falar para você, você vai lá na igreja? Não, lá é o lugar que nós reunimos. Eu não estou falando aqui também, irmãos, para você falar, agora eu sou a igreja de Cristo, eu não preciso mais ir na igreja. Não, pelo contrário. A gente precisa estar reunido, porque um fortalece o outro. Às vezes você chega aqui passando com dificuldade, vem um irmão com uma palavra de fé, usada pelo Espírito Santo, e te levanta, e te anima. Você ouve um louvor, você ouve uma palavra, e aquilo ali aquece seu coração, e você sai daqui renovado. Aqui é como um posto de combustível. A gente precisa estar aqui junto, reunido, para a gente se abastecer, para a gente se renovar nossa fé, renovar nossa mente. E a gente ter comunhão uns com os outros. É muito bom, não é? A gente estar em comunhão uns com os outros. Que a gente possa colocar isso no nosso coração nessa noite. E a última frase que eu gostaria de deixar para vocês é que a igreja que não testemunha é como uma lâmpada apagada em noite escura. Existe, mas não cumpre seu propósito. Que nós sejamos essa lâmpada acesa. Imagina se que essa lâmpada tivesse queimada. Os obreiros viessem para trocar e o pastor não deixasse. Não, vocês não vão tirar, não, essa lâmpada vai ficar aqui. Não, pastor, mas a lâmpada está queimada, qual a serventia? Não, eu não quero que tira. Deixa essa lâmpada queimada aí. Pastor, mas qual a necessidade? A gente pode colocar uma lâmpada que funcione, que vai iluminar. E assim somos nós. Para que nós sermos luz, se a gente não vai aonde está escuro e ilumina e clareia lá? Que nós sejamos essa lamparina acesa. Que nós sejamos essa luz, que nós sejamos esse sal. Que nós sejamos essas testemunhas sem fronteiras, que fomos alcançados um dia, que fomos salvos, fomos resgatados, e que nós possamos também fazer isso com aquelas pessoas que estão lá de fora, que estão sedentas, que estão à nossa volta, estão precisando, estão necessitando desse amor, estão necessitando ser encontradas, ser alcançadas. Então não retenha aquilo que o Espírito Santo te deu. Quando vier o medo de falar, quando vier o medo de, agora eu preciso, essa pessoa aqui está precisando ouvir uma palavra, o Espírito Santo me ajuda aqui. E Ele ajuda, irmãos. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo, Ele está com você em todo tempo. O Espírito Santo me ajuda aqui, o que eu falo? Me dá uma palavra. E às vezes Ele não vai te dar nenhuma palavra, mas Ele vai falar, abraça. Convida ela para ir na igreja. Às vezes Ele vai falar só isso, mas às vezes Ele vai te dar uma palavra. Fala para ela que ela é amada. Eu estou fazendo uma mentoria, e lá, um dos mentores, todos os dias, quando termina a mentoria, ele fala assim, não passe esse dia de hoje sem falar de Jesus para alguém. Que seja aquela frase clichê que a gente sabe, né? Jesus te ama. Mas o Jesus te ama pode fazer a diferença na vida de alguém. E que essa semana a gente possa praticar isso. Não passe um dia sequer sem falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Nem que seja isso. Jesus te ama. E eu acredito que essa vida vai ser alcançada. Essa vida vai ser tocada. E ela pode até ser transformada. Talvez através de um Jesus te ama que você fala para ela. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Nós vamos orar nesse momento. E pedir que o Espírito Santo esteja conosco, nos ajude. Que nós venhamos sair das quatro paredes. Que nós venhamos entender nessa noite a nossa missão, o nosso chamado, e depender do Espírito Santo. Feche os seus olhos nesse momento e comece a pedir ao Senhor. Oh, Pai querido, Espírito Santo, me ajude. Eu quero ser uma testemunha. Eu quero ser um discípulo do Senhor. E discípulo é ser parecido contigo, Jesus. Oh, Pai, me perdoe por quantas vezes, quantas pessoas, Pai, que eu não falei do Teu amor, por quantas pessoas que eu deixei de alcançar por vergonha, por medo. Mas, Espírito Santo, nessa noite o Senhor trouxe uma revelação ao nosso coração, para que nós não venhamos reter, Pai, aquilo que nós temos, que é, meu Pai, o dom precioso de ter o Senhor nas nossas vidas. Que é o bem mais precioso que nós temos, que foi um dia te encontrar, que foi um dia ser resgatada pelo Senhor. Espírito Santo, nos ajude a ser, meu Pai, testemunhas fiéis do Senhor.
que venhamos falar do Teu amor para aquelas pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Nós possamos falar do Teu amor, falar que o Senhor salva, falar que o Senhor transforma, falar que o Senhor liberta, falar que o Senhor nos ama, Deus, para aquelas pessoas que precisam ser encontradas. Assim como um dia esse Evangelho nos encontrou, assim como um dia esse Evangelho nos alcançou. E se hoje nós estamos aqui sentados, ouvindo a Tua voz, é porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos resgatou. E nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, Pai. Nós sabemos de onde nós fomos resgatados. O Senhor nos tirou, Pai, de lugares, de poços profundos, de um lamaçal de pecados, de uma vida sem perspectiva, de uma vida triste, de uma vida, Pai, fadada ao fracasso. O Senhor nos resgatou, Jesus. Nos faça esses discípulos. Nos ensine a amar o próximo como o Senhor ama. Nos ensine a olhar para o próximo como o Senhor olha, como o Senhor vê. Nos ajude, Espírito Santo, a ser verdadeiros discípulos. Que essa palavra dessa noite possa queimar no nosso coração. Que nós sejamos discípulos, que nós possamos fazer missões com a nossa vida, com o nosso testemunho. Tira todo medo, Espírito Santo, toda timidez, quebra toda dificuldade, toda barreira que impeça esse querido nessa noite, de ouvir, Pai, de obedecer essa palavra, de ser um discípulo, de alcançar pessoas, de alcançar vidas que precisam, que estão sedentas, pessoas que estão doentes, que estão carentes, Jesus, pois nesse mundo nós não temos nada. Não tem nada, Pai, que satisfaça, que complete na nossa vida, a não ser a Tua presença. Quantas pessoas estão buscando em coisas, estão buscando no dinheiro, estão buscando em momentos passageiros. Pai, mas nessa noite, nós ouvimos a Tua voz, e nós queremos, Pai, obedecer, sermos testemunha, não só com as nossas palavras, mas sermos testemunhas com as nossas atitudes, que vidas sejam transformadas por esse Evangelho, que o Senhor nos use, ó Pai, para saquear o inferno, para romper as portas do inferno. A Tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas a igreja precisa romper essas portas e resgatar os perdidos. Nós, como igreja de Cristo, precisamos romper as portas do inferno, Pai, resgatar aqueles que estão lá dentro perdidos, que estão, meu Pai, tristes, amarrados, acorrentados, meu Pai, por Satanás e seus demônios. Pai, mas em nome de Jesus, Espírito Santo, nós entendemos o Teu chamado nessa noite. E nós entendemos, ó Deus, que nós somos a igreja do Senhor. E nós também entendemos, ó Deus, que o Senhor nos envia, que o Seu desejo, o desejo do Teu coração é que a gente vá. Meu Pai, que a gente vá e alcance essas pessoas, e alcance essas vidas, ó Deus, que ainda precisam ser encontradas, que ainda precisam ser, ó Deus, resgatadas. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te agradecemos, Jesus.